Estamos começando mais uma videoaula para a disciplina de Mecânica dos Solos. Hoje eu irei responder alguns exercícios referentes aí à lista 4 com o tema de granulometria e plasticidade. A primeira questão que eu vou resolver, gente, é o exercício 1 dessa lista 4, que é um exercício de granulometria, que ele fala o seguinte: a seguir, encontre-se os resultados de uma análise granulométrica. Então, é fornecido aí algumas peneiras com numerações segundo a norma norte-americana e a massa de solo retida em cada peneira. E aí no item A, pede-se para determinar a porcentagem de grão que passa em cada peneira e indicar a curva de distribuição granulométrica. No item B é pedido o D10, o D30 e o D60 dessa curva. No item C, o coeficiente de não uniformidade e no item D, o coeficiente de curvatura. Bem, o item A, gente, pede para, basicamente, determinar a curva de distribuição granulométrica. O que nós vamos fazer? Nós temos aqui os resultados e vocês podem observar que cada peneira, gente, está nomeada aqui conforme a numeração segundo a norma norte-americana. Então, o que nós vamos fazer? Nós precisamos aqui, primeiramente, determinar a abertura de cada peneira. Isso a gente pode fazer consultando aí o livro do DAS, lá no capítulo 2, que fala sobre distribuição granulométrica, onde para cada peneira nós vamos ter a abertura correspondente, aí, segundo esse padrão norte-americano. Então, gente, cada uma dessas peneiras que nós temos aqui, nós vamos selecionar aqui nessa tabela e determinar o valor. Ok, então eu vou criar aqui uma nova coluna com esses valores correspondentes. Em seguida, gente, o que eu vou fazer? Eu preciso saber qual é o tamanho da minha amostra total. O que eu tenho aqui é apenas as frações de cada peneira, gente, incluindo aqui o fundo, né, do conjunto de peneiras. O que eu vou fazer? Eu vou somar todos esses valores e aí vou obter a minha amostra total. Então, a soma aqui, gente, dá 450 gramas. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou determinar, vou criar uma nova coluna com a massa retida acumulada. Então, para cada peneira dessa, eu vou somando todos os valores que foram retidos, né, até essa série aqui dessa peneira. Então, para cada peneira, gente, eu vou fazendo o somatório de todos os valores retidos acumulados. Então, nós temos aqui para a peneira 4, 0. Para a peneira 10, 21,6, né, que é 21,6 mais 0. Na peneira número 20, nós temos aqui 71,1, que é basicamente 49,5 mais 21,6 mais 0. E assim por diante até chegar em 450 gramas. Feito isso, eu vou criar mais uma coluna aqui, gente, referente ao que passou. Então, se a peneira número 4 reteve 0 gramas, então quer dizer que passou-se 450 gramas por ela. A peneira 10, ela reteve 21,6, quer dizer que passou aí 450 gramas menos 21,6. Eu faço aí o cálculo para cada peneira, calculando o total que passou por ela, por cada uma delas. Feito isso, gente, o que eu vou determinar agora? O percentual que passou. Então, aqui, por exemplo, na primeira peneira, passou 450 gramas de 450 gramas. Então, passou 100%. E aí, eu faço também esse mesmo cálculo para as demais peneiras aqui. E aí temos aí o resultado. Então, gente, feito isso, o que nós precisamos saber? Nós precisamos saber apenas aqui a abertura e o percentual que passa. Utilizando aqui um gráfico em escala semi-logarítmica, escala normal aqui para o eixo Y e escala log no eixo X, onde vai estar o diâmetro dos grãos, eu vou plotar cada ponto deste aqui graficamente. Então, nós temos aí os pontos correspondentes da nossa curva granulométrica. E, por fim, interpolar uma curva por esses pontos.
No item B é pedido para determinar o diâmetro D10, D30 e D60. Então, para o D10, o diâmetro para a porcentagem que passa a 10%, nós temos aí o valor aproximadamente de 0,1. Para o D30, 0,2. E para o D60, aproximadamente 0,4. Nessa questão, eu estou arredondando para uma casa decimal aqui a definição desses valores. No item C, pede-se para calcular o coeficiente de não uniformidade. Basta a aplicação de fórmula. O coeficiente de não uniformidade vai ser o D60 dividido pelo D10. Substituindo aí os valores, nós temos que o CNU é igual a 4. Para o item D, calcule o coeficiente de curvatura. Mais uma vez, aplicação de fórmula. O coeficiente de curvatura vai ser o D30 ao quadrado, dividido pelo D60, que multiplica o D10. Substituindo aí os valores, nós vamos ter que o coeficiente de curvatura é o valor de 1. O próximo exercício é o exercício 6 dessa mesma lista. É uma questão de limite de consistência. Ele pede para calcular o limite de liquidez e o limite de plasticidade para o solo, cujos dados são apresentados a seguir. Então, nós temos aqui o número das cápsulas, de 5 cápsulas. Nós temos os números de golpes, o peso específico do solo mais cápsula mais água, o peso específico do solo seco mais cápsula e o peso da cápsula correspondente para cada um desses resultados para o LL e para o LP. Bem, nós temos aí os resultados para o LL, nós temos os resultados para o LP. Então, o que precisamos fazer? Determinar a umidade desses valores aí obtidos em laboratório. Então, vou criar uma coluna nomeando cada linha dessa para entendimento dos cálculos. E aí, gente, eu vou calcular primeiramente o peso da água. O peso da água, ele vai ser o peso aqui do solo mais cápsula mais água, menos o peso do solo mais cápsula. Então, vai ser a linha C menos a linha D. Então, fazendo os cálculos aqui para o LL e para o LP. Que mais? Eu vou precisar também calcular o peso do solo seco. Então, o peso do solo seco nada mais é do que o peso do solo mais cápsula menos o peso da cápsula, ou seja, o D menos o E. Então, temos aí os resultados para o LL e para o LP. Por fim, gente, calcular a umidade, que nada mais é do que o peso da água dividido pelo peso do solo seco, ou seja, a linha F dividida pela linha G. Vamos fazer o cálculo para todos os valores do LL e do LP. Bem, para determinar o LL, que é o limite de liquidez, precisamos plotar esses resultados em um gráfico. Para cada um desses resultados, nós vamos colocar aqui o número de golpes versus a umidade em escala semi-logarítmica. Então, escala normal e escala log aqui embaixo. Então, colocando aqui o primeiro ponto, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto ponto. Por esses pontos, eu interpolo uma reta. A partir dessa reta, gente, eu vou determinar para 25 golpes qual é o teor de umidade. No caso aqui, o LL vai ser de 33%. Só destacando, tanto o LL como o LP, por norma, é recomendado a gente arredondar para um valor inteiro de percentual. Para o limite de passividade, basta fazer a média aqui desses três valores que nós obtivemos, certo? Então, fazendo a média desses valores, nós temos que o LP médio dá 24,6, arredondando, dá um LP de 25%. A próxima questão é o exercício 9, que fala o seguinte: um solo argiloso apresenta as seguintes características. Então, nós temos aqui um LL de 58,6%,
um LP de 23,1 e um índice de consistência de 0,44. Pede-se calcular a quantidade de água necessária a adicionar em 2 kg deste solo para reduzir o índice de consistência a 0,20. Então, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós temos aqui o índice de consistência de 0,44 e eu quero reduzir esse índice de consistência para 0,20 de uma amostra de 2 kg. Então, essa amostra de 2 kg aqui ela está com índice de consistência de 0,44. Então, vamos calcular primeiramente qual é a umidade inicial desse solo. Então, a umidade inicial nós vamos determinar pela equação do índice de consistência, que é o LL menos o W sobre o LL menos LP. O índice de consistência é 0,44, o LL é 58,6, a umidade inicial eu não sei, dividido pelo LL menos o LP. Fazendo os cálculos aqui, a umidade inicial é de 43%. Então, para o solo ter esse índice de consistência de 0,44, eles têm que estar na umidade aqui de 43%. Vamos calcular agora a umidade final quando o solo tiver uma consistência de 0,20. Então, a umidade final, vamos empregar a mesma expressão aí. O índice de consistência, no caso aqui, vai ser 0,20. Vai ser igual ao LL menos a umidade final que eu não conheço, dividido pelo LL menos o LP. Então, gente, a umidade final aí vai ser de 51,5%. Ok, vamos deixar aqui de lado a umidade inicial e final calculadas. E agora vamos fazer o seguinte. Para o cálculo dessa quantidade de água, gente, primeiramente eu vou precisar saber quanto de solo seco eu tenho nessa minha amostra. Então, nós temos aqui 2 kg de solo úmido, nessa umidade aqui de 43%, e eu preciso saber quanto de solo seco existe nessa minha amostra. Para descobrir isso, eu vou utilizar a seguinte expressão. Então, γD igual a γN dividido por 1 mais umidade. O γD, vocês sabem, nada mais é do que o peso do solo seco dividido por V. Ele vai ser igual ao γN, que é o peso total dividido pelo volume total, sobre 1 mais umidade. O volume cancela com volume, então a expressão ela fica reduzida a isso. O peso do solo seco vai ser o peso total dividido por 1 mais umidade. Só para complementar, gente, eu usei essa expressão matemática na aula de granulometria, na resolução de um dos exercícios. E aí, um dos alunos me perguntou como é que eu cheguei nessa equação. Então, está aqui a resolução dessa equação, a dedução dessa equação, para tomar nota. Então, gente, vamos jogar aqui os valores. Então, PS, ele vai ser o peso total. O peso total aqui são 2 kg ou 2.000 gramas. Dividido por 1 mais a umidade inicial. Então, gente, o peso do solo seco vai ser de 1.398,6 gramas. Bem, agora vamos calcular quanto de água eu tenho na condição inicial e na condição final. A quantidade de água inicial, gente, nós podemos calcular aqui pela própria equação da umidade. A umidade inicial é de 43%, o peso da água eu não sei, o peso do solo seco acabamos de calcular, 1.398,6. Então, calculando o peso da água inicialmente, nós temos aí 601,4 gramas. Poderíamos ter chegado nesse mesmo resultado, gente, se nós tivéssemos deduzido aqui de 2.000 gramas a 1.398,6. Daria o mesmo resultado. A quantidade de água final, gente, é o mesmo processo, só que a gente vai utilizar agora a umidade final. Então, a umidade final deu 51,5%, vai ser igual ao peso da água final dividido pelo PS. Então, calculando aqui, o peso da água final nessa minha amostra vai ser de 720,3 gramas.
Sabendo o peso da água inicialmente e no estado final, basta fazer um balanço, deduzindo um pelo outro, para você saber quanto de água tem que acrescentar na amostra de solo. Então, a variação do peso da água vai ser o peso da água final menos o peso da água inicial. Fazendo o cálculo aí, nós chegamos que o peso da água é de 118,9 gramas, ou 118,9 centímetros cúbicos de água.